Por Dentro do Assunto, com o Padre Ednei Batista. Oferecimento: Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Peregrinação para todos. Para esclarecer as suas questões e dúvidas em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, a Mensagem apresenta Por Dentro do Assunto, com o Padre Ednei Batista. E a partir de agora, aqui pela Rádio Mensagem e também pela Web Rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo, no oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo, Peregrinação para Todos, com produção de Donizete Eugênio, auxílios técnicos de Robinho e apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Evaldo Batista. Padre, a sua bênção, bom dia e Deus abençoe também o Senhor. Bom dia, Deus o abençoe a todos os nossos ouvintes, companheiros aí de mais uma edição do Por Dentro do Assunto. Amém, muito rico o programa. Seminarista Christian está aqui com a gente também. O seu bom dia ao povo de Deus. Bom dia, irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Mensagem. Um grande abraço, Deus abençoe muito. Leu bem a cartilha, as perguntas que a gente pode entregar, tá tudo certo. Ele falou que está tinindo. Então, as difíceis eu vou deixar para ele hoje. Sabia disso, pode deixar. Qualquer coisa a gente fica aqui confabulando, ele vai responder. Vamos treinar o discípulo. Povo de Deus, já prepara a sua pergunta para fazer ao vivo pelo telefone 3954-3010, também pelo 3954-3011 e pode enviar também pelo nosso WhatsApp 97411-0125, enquanto o Padre traz uma reflexão, né, Padre? Isso, vou falar hoje sobre a Ascensão do Senhor, mistério da nossa fé que vamos celebrar no próximo final de semana, já indo para a conclusão do tempo pascal. É importante, primeiramente, distinguir, os termos que às vezes as pessoas misturam: ascensão e assunção. Ascensão vem de ascender, que quer dizer subir, Tem o ascender, que é botar fogo, e tem o ascender com SC, que é o subir. Então Jesus, ele ascende ao céu, por isso nós falamos da sua ascensão, da sua subida gloriosa ao céu. No caso do termo assunção, ele é aplicado a Nossa Senhora, e vem do verbo assumir, Assunção é o ser assumida. Então Jesus, porque ele é Deus, ele sobe. Na ressurreição ele se eleva ao Pai. Nossa Senhora, como ser humano que é, embora tenha participado de uma maneira especial do mistério da salvação, ela é assumida por Deus em corpo e alma. Então são distintos os termos. De Jesus nós falamos ascensão. E esse mistério ele está dentro da celebração do mistério pascal, da ressurreição, da glorificação de Jesus. Nós temos nos evangelhos a narrativa da subida de Jesus ao céu. Jesus, quando ressuscita, ele volta para o Pai, ele vai de novo para o céu, mas agora unido à nossa humanidade, e glorioso, vivo. E ele leva consigo a nossa humanidade, unindo-a à Santíssima Trindade. Então, acho que mais importante do que saber detalhes sobre esse mistério, como é que Jesus subiu, onde é que foi, quem é que estava lá, como é que reagiram essas pessoas, esses fatos, eles estão na história e dificilmente nós vamos conseguir chegar a eles. Agora, o significado deles para nós, isso é mais importante. A volta de Jesus para o Pai, que é o seu mistério pascal, é o ponto alto da nossa salvação e abre-nos um caminho de vida, um caminho novo, um caminho para o céu também, porque resgatados pelo mistério pascal de Cristo, nós somos plenamente filhos de Deus, vivemos na sua presença, em comunhão com Ele e temos acesso ao Pai de uma maneira muito familiar, muito bonita, muito carinhosa. Então Jesus conquistou para nós isso. Ele abriu o caminho para nós também ascendermos, subirmos ou sermos assumidos por Deus no seu amor. Então, ao celebrar esse mistério no próximo final de semana, não fiquemos preocupados com o como foi, mas com o que isso significa para a nossa vida.
temos caminho aberto para Deus. Vivamos andando por este caminho, porque certamente com a ajuda do próprio Deus, com a sua graça, nós chegaremos a Ele, onde Jesus já está. Nós também reinaremos com o Senhor na glória dos céus quando terminarmos o nosso tempo na terra. Vivamos já como pessoas que foram alcançadas pelo mistério da redenção. Vivamos uma vida nova, vivamos no amor, vivamos as práticas do Evangelho, que o Evangelho nos ensina, e isso nos faz, então, caminhantes desta estrada que leva para o céu. E que Jesus, que introduziu na eternidade a nossa humanidade, pelo seu Espírito, vá divinizando a nossa humanidade na terra. Enquanto estamos aqui, pela ação do Espírito, a divinização vai acontecendo, e depois, quando chegarmos junto a Deus, ela será completa. Este é o mistério da nossa fé. Isto é que o amor de Deus preparou para nós, e nós devemos acolher com muita fé, com muita confiança e muito comprometimento também. Deixando bem claro, né, padre, que esse momento que o senhor faz uma reflexão não é o tema para encabeçar o por dentro do assunto. Introduzir. Pode ser perguntas a partir daí, podem ser outras de outros campos. Maravilha. Então, povo de Deus que já mandou pergunta pra gente, já temos uma aqui que veio pelo WhatsApp, padre. A pessoa pediu para não ser identificada. Escute com atenção também o seminarista Christian, que vai que ele tenha a resposta também, né? Para complementar, né, padre? Opa! Vamos que vamos. Conversando com uma pessoa evangélica essa semana, o assunto era sobre matrimônio. Essa pessoa me disse que na Bíblia tem uma passagem que diz que não é para as pessoas se casarem. Isso é verdade, padre? Na Bíblia nós temos muita coisa que são importantes para a nossa vida, né? E temos também aquelas coisas que, se não forem bem compreendidas, poderão ser até mesmo ocasião de engano para nós, de erro. Então, não é que tem lá na Bíblia texto dizendo que não é para se casar. Quando nós lemos as cartas de São Paulo, há um trecho em que ele vai dizer assim, que aquele quem se casa cuida das coisas do marido e da esposa, porque se compromete com a pessoa e vive para ela, assim como para os filhos também, para a família. Agora, aquele que não se casa, segundo Paulo, ele se dedica melhor às coisas do Senhor. Então Paulo diz, eu não vou dizer o que é melhor fazer, cada um veja segundo o seu coração, segundo a sua reflexão, né, o que é melhor. Mas saiba que, para estar mais disponível para o serviço do Senhor, estando sem a família, então a pessoa tem um pouco mais de liberdade. Enquanto que, se ela tiver a família é prioritária para ela. E esse é um fundamento do motivo pelo qual os padres não se casam. As religiosas também não se casam. Não é porque seja errado casar, não é porque não seja bom, não é porque se vai atrapalhar. É para estar mais livre no sentido de dedicação, né? Estar mais disponível para Deus e para os irmãos, enquanto que com a família isso se tornaria um pouco mais exigente. E tanto não é verdade que a Bíblia está dizendo que não é para se casar, que na primeira página da Bíblia, quando Deus cria o homem e a mulher, o faz um para o outro, né? Concluindo que não é bom que estejam só. Então é da natureza humana o casamento, né? É uma instituição natural, depois foi elevada à dignidade de sacramento dentro do mistério da salvação, mas é um direito e é uma inclinação natural. Então a Bíblia não poderia dizer num momento que é assim que deve ser, essa é a vontade de Deus, e depois dizer não é para fazer mais. Quer dizer, Deus cria o homem para casar e depois fala para ele que não é para casar. Não casa. Então, se as palavras da Bíblia forem tomadas fora do seu contexto, em frases isoladas, a gente pode tirar conclusões erradas. É preciso ler a Bíblia dentro de um contexto amplo, né? E ligando uma coisa com a outra, para que a gente não desdiga aquilo que é a vontade de Deus. Uma vez então, o senhor falou, né,
que não pode se usar a Bíblia como livro de sorte, né? De jeito nenhum. Abrir para ver o que vai me dizer aqui, eu vou fazer. Porque você pode pegar frases isoladas do seu contexto e aí fazer exatamente o que é o contrário da vontade de Deus, né? Então, não existe nenhuma frase bíblica dizendo que não é para se casar. Agora, existe esse conselho de Paulo visando uma dedicação maior ao serviço de Deus. Está na primeira carta aos Coríntios, certo? Eu recebi a cola do seminarista Christian, né? Prazer, ele que vai me ajudando aqui a lembrar os textos. Maravilha. Pronto, respondida a sua pergunta. Agora vamos ao telefone, 3954-3010, 3954-3011, para ser mais exato, telefones. Alô, bom dia. Bom dia, Sena, tudo bem? Graças a Deus, tudo certinho. Quer se identificar ou só fazer a pergunta ao padre? Falar com o padre, Padre Dinei. Sim, bom dia, Deus a abençoe. Ô, Padre Dinei, eu às vezes eu fico assim questionando uma coisa. Vou fazer essa pergunta para o senhor. Pode falar. Geralmente, quando as pessoas morrem, né, outros falam assim, foi pro céu. Mas eu fico questionando. Não é depois do juízo final que vai decidir para onde vai? Tá bom, obrigado aí pela sua participação, é uma pergunta interessante, né? A nossa fé, ela professa duas verdades em relação ao nosso destino, né? Depois da morte. Que, já ao morrer, nós temos o juízo particular. Nós já nos apresentamos junto a Deus e ali já somos, vamos dizer, avaliados, né? E se precisamos ainda de uma purificação para podermos estar inteiros para entrar no céu, então isso é feito naquilo que nós chamamos de purgatório, que não é um lugar, mas é um estado de espírito, né, de purificação. Purgatório no sentido de purificar-nos para que possamos estar prontos para estar para sempre junto a Deus. A gente tem que pensar assim, que mesmo uma pessoa que não era perfeita, ela é destinada, né, pelo amor de Deus, a viver para sempre com Ele. Então ela pode não ter sido perfeita, mas alguma coisa boa ela deve ter feito, algum bem, alguma atitude positiva. E Deus, no seu amor, na sua misericórdia, sabe acolher isso. Então, quando ela se apresenta no juízo particular, né, Deus, vamos dizer assim, faz tudo para ver o que há de positivo naquela pessoa. E o que há de negativo, Ele certamente purifica no seu amor, na sua misericórdia. Esse é o juízo particular. E a partir de então, onde é que nós ficamos? Ficamos na presença de Deus, né? Se já fomos purificados pelo seu amor para estar com Ele, não ficamos vagando, não ficamos esperando num lugar indefinido, intermediário entre o céu e a terra. Não, a fé já diz, já nos apresenta. Por isso é que nós falamos, quem morreu foi para Deus, né? Pelo menos se apresentou diante dele para ser julgado particularmente. Agora, na fé também nós professamos o juízo final, né? Quando então a obra da redenção se completará, assumindo toda a realidade criada e glorificando tudo e todos, né? Introduzindo tudo e todos em Deus. Bom, eu gosto de pensar assim, no juízo particular. Isso é o Padre Dinei que pensa, tá? Não é a teologia da igreja que diz. Ela diz isso, que vai ter o juízo final quando toda a realidade será glorificada. Então eu gosto de pensar assim, no juízo particular, eu e Deus, né? Ali Deus mostra a minha vida para mim, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom, e no seu amor me purifica e me introduz na felicidade junto a Ele. No juízo final, Deus mostra para os outros aquilo que de bom há em mim e mostra para mim aquilo que de bom há nos outros. E aí o juízo final, então, coincidiria com uma grande festa, vamos dizer assim, quando nós nos alegramos mais ainda por ver a graça de Deus que frutificou na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então eu fico imaginando, né, que hoje a gente julga as pessoas, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é desse jeito, ela é má, não sei o quê. Mas lá diante de Deus nós vamos ver o lado bom da pessoa.
e vai cair então para nós aquele muro que nos separava dela, então nós vamos estar em comunhão plena. Então quando eu penso no juízo final, eu penso nessa glorificação de todo o universo. Juízo final e parousia é a mesma coisa, padre? A parousia é a segunda vinda de Cristo, Sim. que vai coincidir então com o juízo final, Tá. né? São duas coisas distintas, mas que estão juntas. Então a segunda vinda do Cristo, o Cristo glorioso, quando nós rezamos no credo, virá para julgar os vivos e os mortos, né? Sim. Então completando aí a obra da redenção e introduzindo tudo em Deus, na glorificação eterna, onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, não haverá mais a morte. Então a gente pensa dessa forma. A fé professa o juízo particular e o juízo final. Então por isso nós podemos dizer, mesmo quem já morreu e ainda não aconteceu o juízo final, mas essa pessoa já está na presença de Deus, já está junto a Deus. Obrigado por sua pergunta aqui no Por Dentro do Assunto. Tem mais uma outra pergunta que alguém vai fazer, só que pelo telefone, padre. Vamos saber quem é. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, gostaria de se identificar ou só perguntar ao padre? É a Silvia, do Bandeira Branca. Oi, Silvia, fica à vontade. Bom dia, padre. Bom dia, Silvia. Deus a abençoe. Padre, eu queria saber duas coisas. Sim. Por que os católicos não podem comer carne na Sexta-feira Santa? E por que as irmãs de caridade têm que ficar fechadas? Principalmente as carmelitas, né? Sim. Acho que sim. O senhor poderia explicar para mim? Posso. Obrigado, Então, Silvia. Então, a prática da abstinência de carne na Sexta-feira Santa e também na Quarta-feira de Cinzas é uma prática penitencial, que tem o sentido assim, abster-se, né, deixar de fazer uma coisa agradável, uma coisa que significa assim, festa, celebração, para recolher-se em oração, em silêncio, em reflexão, né? E até em mortificação. Quarta-feira de Cinzas é o dia que abre o tempo quaresmal. Então, tanto que a própria oração da igreja nesse dia, né, na liturgia, diz assim: com este dia de jejum e penitência, nós iniciamos a nossa caminhada rumo à Páscoa. Então é um dia de recolhimento, não é um dia de festa, de churrasco, de celebração, é um dia de recolhimento para tomarmos consciência de que nós estamos iniciando um caminho de transformação, de conversão, para que a Páscoa aconteça mais plenamente em nós. E a Sexta-feira Santa, por ser o dia em que nós celebramos a morte, o sofrimento de Cristo, é também um dia de recolhimento, de penitência, né, no qual a gente se abstém de festa, de solenidade. A própria liturgia é muito simples, para que fale mais alto ao nosso coração o gesto de Cristo que se deu inteiramente por nós, que entregou a sua vida por nós na cruz. Então, nessa perspectiva, não é dia de comer peixe, não é dia de comer bacalhau, não é dia de comer muito. Comer só o essencial. Então não é só a carne, porque alguém poderia dizer, não como carne, mas faço uma peixada, uma bacalhoada, e com vinho, com cerveja. Não, as duas coisas estão erradas, porque a carne em si, ela é, dentro de um contexto antigo, né, sinal de festa. Tanto que quando a gente vai fazer uma festa, a gente não fala, brinca assim, né, vai matar um boi. Por que o boi? Porque é muita carne, né, para fazer um churrasco. Então, não é dia de festa, nem quarta-feira de cinzas, nem sexta-feira santa. É dia de oração, de recolhimento, de sobriedade. Podemos comer só o essencial, né, para matar a fome, mas somos convidados também ao jejum, pelo menos uma parte do dia, não comer, para que o nosso ser, o nosso coração esteja voltado para Deus. Depois, por que as irmãs ficam fechadas? Bom, não são todas as irmãs que ficam fechadas. Nós temos congregações contemplativas, é o caso das carmelitas, das clarissas, das concepcionistas e monjas, né, beneditinas, e assim várias outras congregações que são contemplativas, como também tem os monges, tem os carmelitas, né, que são também contemplativos. Isto é, eles isolam-se do mundo, não para fugir do mundo, mas para estar mais disponível a Deus em atitude de oração, de contemplação e em favor do mundo. É uma vocação, um estado de vida especial ao qual Deus chama algumas pessoas, né?
Então o silêncio, a meditação, o aprofundamento nas coisas de Deus, feito em função do mundo, da santificação do mundo. É uma prática antiga, né, que surgiu na igreja lá nos inícios do cristianismo, em que as pessoas então se consagravam a Deus em favor do mundo, em atitude monástica, de isolamento, de oração, de silêncio, de contemplação. Mas nós temos também as irmãs e, consequentemente, os religiosos masculinos de vida ativa, que vivem num convento, que vivem em comunidade, mas que também vão ao encontro das pessoas no trabalho pastoral. E aí as diversas congregações que trabalham em escolas, que trabalham em obras sociais, que trabalham nas missões, que trabalham em hospitais, né? Eles são ativos, eles não ficam fechados. Então a razão de alguns se fecharem, né, no sentido assim de morrerem para o mundo, é um sentido de uma vocação especial, né, e em favor do mundo, uma consagração. As carmelitas, por exemplo, elas inclusive vivem uma vida assim de abnegação pessoal, de um certo sofrimento que elas oferecem em união com Cristo pela salvação do mundo, pela redenção do mundo. E é uma coisa muito bonita, eu admiro muito e penso que tenha muito valor também, porque participam-se de um modo muito especial do sacrifício de Cristo pela salvação da humanidade. Mais participações. Hoje está sendo um pouco atípico, padre. Que bom. Telefone. Ótimo. Telefone. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Gostaria de se identificar falando com o padre? Fique à vontade, pode perguntar ao padre. Tá bênção, padre. Deus a abençoe. A minha dúvida é o seguinte. Jesus diz, ninguém viu o Pai, Sim. a não ser por Ele mesmo, né? Quem me vê também vê o Pai. Exato. Porém, nós sabemos que existe a imagem do Pai Eterno no santuário. Como é que se explica? É correta a veneração? Obrigada. Então, complicado, né? É meio complicado porque a Bíblia ela é muito clara, né? O Pai não se mostra. O Pai se mostra em Jesus, né? Nas obras, na comunhão de vida, e Jesus deixou muito claro isso. De fato, na história, em algumas situações, tentou-se retratar a Trindade. Então, Jesus é fácil porque ele se tornou homem. O Espírito Santo tem uma simbologia bíblica, a pomba, a luz, o fogo, a água, o óleo, né, que também facilita um pouco. E, geralmente, nas representações da Trindade se usa a pomba, né? E o Pai Eterno, mostrado como um velho, né? Um senhor assim, de muita idade, de muita experiência, barbudo, de cabelo comprido, cabelo branco, né? Bom, a imagem, ela sempre limita, né, o significado. Quando você coloca uma ideia dentro de uma imagem, você reduz aquela ideia. Então, no caso de Deus, isso é muito mais complicado ainda, porque Deus é infinitamente grande, perfeito, poderoso. E quando você coloca uma imagem, e ainda mais de um senhor de cabelos longos, de barba branca, né, você corre o risco de dar a ideia de um ser que está caminhando para o fim, né? Então é perigoso isso. Agora, de fato existe. Eu não conheço assim mais de perto a devoção, a história, né? Mas complica um pouco a situação da teologia, porque realmente o Pai não se retrata, né? É uma tentativa que se faz, mas que não é muito feliz e que cria uma certa divisão de ideias e até algum desentendimento por vezes. Tá, mas a nossa fé é trinitária, isso aí a gente não abre mão. Cristo é o perfeito comunicador do Pai, é nele que nós enxergamos quem é o Pai, né? E o Espírito Santo é aquela realidade invisível, porém real, que age em nós, colocando-nos também nessa comunhão com o Pai e com o Filho. Os símbolos do Espírito Santo também são reducionistas, porque o fogo, a água, eles nos ajudam a chegar perto do que é o Espírito de Deus, mas ele é muito mais do que isso, né? O fogo ainda é uma realidade humana, que também se acaba. A água é uma realidade que pode estar aí poluída, estragada. A pomba é um animal, né? Então, são símbolos, mas o símbolo ele perde sempre em relação à realidade.
Então fiquemos na compreensão que a fé nos apresenta e que os símbolos apenas nos ajudem a aproximar disso, porque eles podem também ser reducionistas. Isso é perigoso para a nossa fé. Padre, caminhando para o final do programa, mas várias perguntas chegaram e vou apresentar como, por exemplo, da Marisa, do Nova Esperança. Gostaria de saber um pouco mais sobre a prática de fazermos o sinal da cruz em frente a um defunto. Certo. Obrigado e fique com Deus. Bom, um velório é, por excelência, um lugar de oração. Hoje acaba sendo de conversas, de piadas, de tantas outras coisas, mas a gente vela, né, um defunto no sentido de estar ali rezando por ele, pela família, né, numa atitude de amor também, de respeito, de gratidão, mas assim sempre numa atitude orante, de recolhimento, né? Então, quando a gente faz o sinal da cruz diante, né, de um cadáver, a gente está iniciando a nossa oração e deveria fazer isso. Se eu chego no velório, eu faço o sinal da cruz para rezar por aquela pessoa que morreu e pela família, e deveria rezar mesmo, que seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração espontânea, né? Mas é introduzido pelo sinal da cruz e depois concluído também pelo sinal da cruz. Na prática, as pessoas se limitam a fazer o sinal da cruz, e ainda mais depois de tocar, né, no cadáver, fazem o sinal da cruz. Eu entendo até que esse tocar significa assim: eu estou em comunhão com você, né? Eu estou me unindo a você e rezando por você, já que você foi alguém que fez parte da minha vida, da minha história, né, do meu círculo de relacionamentos. Então, neste gesto, sem que haja uma consciência, mas eu acho que as pessoas querem expressar isso, é uma comunhão com aquela pessoa. Mas que seja então uma comunhão na oração, né? Não só no gesto. O gesto, ele sempre é expressão de um sentimento, de uma atitude interior. Então a gente vai a um velório por solidariedade com a família da pessoa, por respeito, gratidão, amor àquela pessoa que morreu e para rezar por ela. Então o sinal da cruz é nessa linha de iniciar a minha oração. Então que eu de fato reze, não faça o sinal da cruz, dar uma olhadinha no defunto e depois vamos bater papo e vamos contar piada ou fazer outras coisas, né? Então que a gente pelo menos se detenha um tempo em oração ali, depois faz as outras coisas também. Muitos antigos em cidades bem do interior falavam que era beber o defunto, né? Porque daí tinha toda aquela questão de servir pinga, depois os alimentos social também, o social, né? Até porque as pessoas vão ficar ali um tempo, não vão ficar sem comer. Mas para nós cristãos, o sentido do velório é a oração. É a oração por quem morreu e pela família, e a solidariedade também com a família. Obrigado, Marisa, do Nova Esperança, pela pergunta. E a última pergunta, falando em sinal, a Marisa, do Pagador Andrade, ela quer saber, na hora do Por Cristo, a doxologia, né? Tem algum sinal que a Assembleia faz? Não, tem e não. Não é um sinal, né? É uma participação que é o Amém. O Amém final da doxologia, desse momento do Por Cristo, com Cristo e em Cristo, é da Assembleia e deve ser rezado, né, pronunciado com força, ou, melhor ainda, cantado, que é o Amém mais importante, porque é o que encerra a oração eucarística. Essa grande oração de ação de graças, de entrega, que o presidente da celebração faz em nome de todos, ao Pai, né, pelo Filho, que estão ali as espécies consagradas, na força do Espírito Santo. Então, a participação da Assembleia nesse momento é com o Amém, né? Bem forte, bem bonito, de preferência cantado. Gesto de estender a mão ou qualquer outro gesto não está contemplado na liturgia. É bem verdade que alguns presidentes de celebração convidam o povo a fazer isso. Eu diria que não é para fazer, porque senão cria um hábito que depois fica difícil tirar. Então a liturgia não prevê isso, não se deve fazer isso. Quem faz a elevação das espécies consagradas é o presidente da celebração e o concelebrante, padre ou diácono, não o povo. Então nós não deveríamos, o padre não deveria convidar o povo a elevar as mãos, né? Embora eu entenda que ao fazer isso
ele está fazendo um convite para uma participação, que a pessoa coloque ali todo o seu coração, a sua gratidão, o seu louvor, os seus pedidos, também junto com Cristo para elevar ao Pai. Então, nesse sentido, não é uma coisa errada, não é um pecado e nem um crime, mas não é litúrgico fazer isso. A liturgia não prevê isso, porque o gesto é do presidente da celebração. Então a gente, num espírito de obediência e comunhão, não deveria fazer. Mas o gesto da Assembleia é o amém, bem pronunciado, de preferência cantado. Bom, amém, assim seja. Então a gente encerra, Padre, que hoje corrido demais, mas se Deus quiser, quinta-feira que vem estaremos de volta para esclarecer outras dúvidas, inclusive falar para o povo de Deus que as perguntas que mandaram para nós estão colhidas, marcadas, anotadas para a próxima edição. De verdade. Então nós ficamos felizes por termos podido estar mais uma vez aqui, né, fazendo esse programa e com boa participação do povo também, graças com perguntas muito interessantes, e assim a nossa fé vai se tornando sempre mais clara, né, e oxalá mais bem vivida, né, não só compreendida, mas vivida. Amém. E que nós possamos testemunhar também essa fé que transforma a realidade. Deixo aqui a minha bênção a todos, a bênção de Deus por meio de minhas mãos, e desejando que todos tenhamos aí um bom final de semana, uma boa celebração da ascensão do Senhor, compreendendo o significado deste mistério para a nossa vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe hoje e sempre também, Pai. Amém, muito obrigado. E o seminarista Christian que ficou passando cola pra gente, né? Vamos falar que ele passou cola, ajudou a gente também. Ajudou. Obrigado pela vinda, portas abertas para você também. Eu agradeço de coração também a oportunidade de aprender junto com os ouvintes da Rádio Mensagem. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe muito. Amém, a nós todos. Se você perdeu essa edição, no facebook.com/Rádio Mensagem você pode ouvir o Por Dentro do Assunto de hoje e as outras edições que já foram ao ar. Com os auxílios técnicos do Robinho, direção do Padre Luiz Fernando Soares, produção de Donizete Eugênio e apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Valdo Batista, ficamos por aqui com o Por Dentro do Assunto, que volta na quinta-feira que vem, dentro do Show da Mensagem, aqui na programação da Rádio Mensagem e também pela web rádio Pés de Cristo. Você acompanhou na Mensagem, Por Dentro do Assunto, com o Padre Ednei Batista.